O vídeo de hoje está terrivelmente pesado e assustador. Só assista se você tiver estômago e não tiver medo da verdade. Hoje nós vamos falar de um dos reis de Israel, chamado Jeú, um homem que assassinou centenas de pessoas inocentes e indefesas em nome do seu Deus e dos profetas Elias e Eliseu. Vamos falar de um monstro completamente perigoso e selvagem que matou o rei Jorão, o rei Acasias de Judá, matou os parentes próximos e distantes de Acabe, assim como todos os seus colegas, amigos, e decepou a cabeça dos 70 filhos de Acabe e os pendurou em estacas. Ele também exterminou de forma cruel e por pura intolerância os adoradores de Baal. Tenho certeza que este vídeo vai fazer você repensar a respeito das religiões judaico-cristã e islâmica e sobre as supostas ordenanças de Deus e de seus profetas. Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado a você que vem de todas as cidades do Brasil e do mundo. Agradeço muito pela sua presença, pela sua participação e acima de tudo por sua preferência. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e eu espero muito que você goste do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o tema Jeú, o exterminador de Deus. E se você gostar desse conteúdo, apenas se você gostar, se inscreva no nosso canal para que você possa receber todos os vídeos que lançarmos por aqui. Deixa também um joinha, porque isso nos ajuda, isso mostra para o YouTube que você gostou do nosso vídeo. E se você puder e quiser, seja membro, seja um dos patrocinadores deste canal, porque isso nos ajuda para que nós possamos chegar em mais corações e em mais mentes. Brasil, Jeú foi o 10º rei de Israel, o filho de Josafá, e foi também neto de um homem chamado Ninsi. Segundo a Bíblia, esse homem terrivelmente sádico, ele foi escolhido pelo próprio Deus, amando do profeta Elias e Eliseu. Elias, ele tinha uma rixa com Jezabel, uma adoradora de Baal, uma mulher que democraticamente queria estabelecer o seu culto. Ela não queria adorar ao Deus de Israel porque não a convencia. Então ela queria adorar a Baal, a Astarote, a outros deuses, e Elias queria ser um peso, queria ser uma pedra no sapato de Jezabel, e Jezabel simplesmente não deixou barato isso. Ela enfrentou com unhas e dentes o seu ato, a sua liberdade religiosa. Ela protestou contra o próprio Elias e deixou bem claro para ele que ela não deixaria Elias pisá-la, assim como Elias pisava, assim como todos os machistas de Israel, pisava todas as mulheres de Israel. E por esse motivo, o próprio Elias, ele queria de todas as formas a morte desta mulher. Ele queria que ela morresse da pior forma possível. Ele queria esmagar essa mulher. Ele queria acabar com a raça, com a descendência toda dessa mulher, com todos os seus filhos, netos, colegas, amigos, todo mundo que conhecesse essa mulher. Ele queria exterminar o nome de Jezabel de todos os lados, de todos os escritos e de todos os ambientes de Israel. Então, o que ele fez? Ele quis matar Jorão, por causa da religião da mãe dele, a Jezabel. E para isso ele contratou um homem chamado Jeú, um jagunço, alguém muito interesseiro, egoísta, egocêntrico, excêntrico, alguém narcisista e sanguinário, para matar todas essas pessoas. E Jeú, por sua vez, querendo o reino, querendo realmente ser exaltado dentro de Israel, ele mandou que os homens jogassem Jezabel da janela para baixo. E assim esses homens fizeram. E o sangue dessa mulher espirrou na parede com o impacto da queda dela. E como se não bastasse a sua morte, devido a essa queda, Jeú ainda mandou que os carros passassem, os carros de boi, e os cavaleiros com seus cavalos passassem por cima do corpo dela. E os cachorros simplesmente comeram a sua carne com grande selvageria. E os seus restos mortais foram espalhados como esterco por todo Israel. Após matar Jezabel, o próprio Jeú, ele soube que os filhos de Acabe, os 70 filhos, eram 70 filhos de Acabe, crianças, adolescentes, jovens de todas as idades, estavam em Samaria. Então Jeú escreveu cartas e mandou a todas as autoridades da cidade. Mandou essa carta aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. E a carta dizia assim:
Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, decepem a cabeça dos filhos do rei Acabe para mim e os traga aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. E todas essas pessoas que tiveram acesso a esta carta, que leram todo o conteúdo, temeram por suas vidas. E o que é que eles fizeram? Eles degolaram os filhos de Acabe. Eles colocaram a cabeça dos filhos de Acabe dentro de uma cesta e mandaram para Jeú. E Jeú pegou todas essas cabeças e pendurou cada uma delas em várias estacas pela cidade de Israel. O interessante a se notar aqui, Brasil, é que os filhos de Acabe morreram simplesmente por quê? Pelo quê? O que eles fizeram? Nada. Morreram simplesmente por causa da religião do pai. Apenas isso. Apenas porque o pai abandonou o Deus de Israel e foi se prostrar ao Deus Baal. Apenas isso. Nada mais do que isso. E uma informação macabra e completamente aterrorizante e assustadora é o seguinte: além de o próprio Jeú matar todos os filhos de Acabe, ele também, como um grande sanguinário, ele mandou matar os parentes mais próximos e mais distantes de Acabe. Pessoas que não tinham, Brasil, nada a ver com nada. Todas essas pessoas foram mortas, Brasil. Injustamente, por nada, morreram sem saber por que estavam morrendo. E o banho de sangue, Brasil, foi total, foi pleno, foi profundo, foi uma barbaridade. Essa barbaridade foi tão profunda que Jeú matou com requinte de crueldade, em nome do Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Ele matou 42 pessoas que estavam indo prestar condolências no enterro do rei Acasias. Imagine, 42 pessoas andando para ir para o enterro de um rei. E ele para, o Jeú para essas pessoas e diz: vocês estão indo para onde? E o pessoal fala: olha, nós estamos indo para um enterro. É normal que as pessoas vá para o enterro. E ele perguntou: mas o enterro de quem? Estamos indo para o enterro do rei Acasias. E ele matou essas pessoas, simplesmente porque estavam indo para um enterro. Veja quão cruel este homem foi. E uma coisa terrivelmente assombrosa que eu tenho para falar para vocês, mas não é uma novidade. Jeú, ele fez todas essas coisas porque ele acreditava que ele tinha recebido uma missão divina para ser o executor dos infiéis, dos incrédulos, dos apóstatas e hereges. Ele se via como um escolhido de Deus, um homem completamente de Deus, uma pessoa separada para ser um instrumento do juízo do próprio Deus contra esses infiéis. E por isso ele matava sem remorso, ele matava sem piedade, ele matava sem dó, simplesmente porque Elias, um profeta, tinha dito: vai lá e mate. Simplesmente porque um profeta chamado Eliseu disse para ele: vai lá e mata, porque é Deus que está mandando você fazer isso. Mas é evidente, Brasil, que por trás disso tudo não tinha nada de Deus. Apenas a vontade miserável de um desses profetas desgraçados dessas religiões que, em nome de Deus, fazem barbaridades contra a humanidade. Pessoal, quero incomodar vocês aqui rapidamente para colocar um adendo aqui, por gentileza. Veja que coisa interessante. Eu vejo muitos pregadores defendendo Jeú, Samuel, Davi, todas as atrocidades que esses homens cometeram em nome de Deus ou amando de algum tipo de profeta. Quando nós vemos, por exemplo, os muçulmanos, alguns muçulmanos mais fundamentalistas, radicais e extremistas, terroristas, fazendo essas barbaridades contra cristãos e pessoas de outras religiões, contra incrédulos, desobedientes, infiéis, quando eles vão lá e matam essas pessoas, aí eles dizem: ah, isso daí é uma crueldade. Ah, mas isso daí é uma atrocidade, isso não pode ter sido Deus. Mas quando a própria Bíblia deles dizem que Deus mandou fazer determinada coisa, eles dizem: ah, isso aí foi uma guerra santa, isso aí Deus teve a justificativa, Deus sabe realmente o que faz. Mas quando Alá manda, dentro do Corão, através do seu profeta Maomé, fazer terríveis barbaridades contra infiéis, quem é que está mandando mesmo também? Qual é a autoridade? Aonde que está a autoridade maior, no cristianismo ou no islamismo? Então qual é a religião mais correta, mais certa e verdadeira? É o cristianismo ou o judaísmo ou o islamismo? Você entende como é que é doido esse negócio de interpretação? É por isso que nós não confiamos em nenhum tipo de religião e em nenhuma autoridade profética ou divina.
Um abraço. E não é novidade para ninguém, para mim, nem para você, para quem lê a Bíblia. Não é novidade. Todos nós sabemos que Jeú, ele era um cara completamente sanguinário, mentiroso, dissimulado e extremamente covarde. Veja, ele reuniu todo o povo de Samaria em todos os vilarejos e convocou todos aqueles que adoravam ao Deus Baal, pequenos e grandes, ou seja, pessoas que tinham apenas uma religião diferente da dele, pensava diferente, mas ele queria uma grande reunião para fazer um grande encontro ao Deus Baal. E ele disse que aquelas pessoas que não fossem para o encontro no dia certo, na hora marcada, se não estivessem lá no templo, iriam morrer. Quer dizer, era obrigatório ir para o templo no dia estipulado, na data certa. Mas isso, Brasil, era somente uma estratégia da parte dele, era uma mentira para atrair essas pessoas, essas outras pessoas de religião diferente, para um só lugar, para se matar essas pessoas, enquanto todas estivessem dentro do templo fazendo as suas oferendas ao Deus Baal. E no dia certo, todos os profetas, sacerdotes, levitas e adoradores de Baal compareceram e foram para o templo adorar. Quando Jeú olhou e avistou toda aquela multidão vindo para adorar o Deus Baal, aí ele viu que realmente o plano dele tinha dado completamente certo. Então ele deu a seguinte ordem para o seu exército: entre no templo e mate todas as pessoas que eu vou entregar a vocês. Quem de vocês aqui, qualquer um de vocês que deixar qualquer pessoa escapar com vida, vai ser a sua vida pela dele. Você também vai morrer. E aqueles homens temerosos, homens também de Deus que adoravam o Deus de Israel, esses homens entraram no templo, Brasil, com espadas, foices, machados e facões nas mãos para matar todos aqueles inocentes. Pessoas que eram completamente indefesas, para matar de forma cruel, cruenta, de forma violenta, desnecessária e completamente covarde. Depois que eles mataram todas as pessoas, eles colocaram os corpos para fora. Invadiram o santuário. Eles quebraram as estátuas, rasgaram as imagens, eles profanaram o templo, eles destruíram os ídolos e, sem contar, Brasil, que eles defecaram literalmente em cima do templo do Deus Baal e fizeram daquele lugar uma privada. E depois eu vejo o crente, judeu ou cristão ou muçulmano, dizendo que tudo isso é democracia, que tudo isso é tolerância religiosa. Você do outro lado deve estar pensando, bom, Deus lá no céu estava extremamente irado com esse tal desse Jeú, hein? Não, é só você ler a Bíblia. Você vai ver que depois de todos esses atos de barbaridade, de selvageria, de atrocidade, desumanidade e crueldade, o próprio Deus se apresenta para Jeú e o condecora publicamente como um soldado honrado e obediente e completamente fiel. E ainda lhe dá presentes e benefícios de um reino próspero para ele, para sua família e para toda a sua descendência. E o agradece dizendo, olha Jeú, você fez toda a minha vontade. Era exatamente isso que eu queria fazer e você fez com capricho. Agora veja que interessante. O próprio Jeú mata pessoas por elas serem de outras religiões, serem seguidoras de Baal. Mas o interessante de tudo, talvez o que eu vou falar para você aqui seja a cereja do bolo. Veja que coisa interessante. Jeú, ele matou todos os adoradores de Baal apenas porque essas pessoas tinham uma outra religião. Mas o próprio Jeú não adorava o Deus de Israel. Você está pensando que ele adorava o Deus de Israel? Não, por hipótese alguma. Ele nem servia o Deus de Israel, mas ele adorava, louvava e cultuava os touros de ouro, ídolos que eram completamente pagãos, entidades de outra religião. Então, Brasil, não fica olhando para este livro aqui, para a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro realmente escrito pelo próprio Deus, como se aqui tivesse os interesses do próprio Deus. Não olha desse jeito. Assim como nos dias de hoje existem aqueles profetas maníacos, doentes mentais, que mandam os seus jagunços torturarem e matarem crianças, enforcarem hereges, fuzilarem pessoas de outras religiões, apedrejarem desobedientes e deceparem com a faca a cabeça dos infiéis, assim também os profetas da Bíblia. Do mesmo jeito, da mesma maneira, sem tirar e sem colocar nada. Eram os profetas da Bíblia, pessoas como Moisés, Josué, Samuel, Elias, Eliseu, Jeú, Davi, Amós, Joel, Miqueias, Oséias, Obadias e outras coisas.
Todos esses homens foram completamente maquiavélicos, doentes por religião. Pessoas que deveriam ser banidas, os nomes esquecidos e sepultados nas nossas mentes. Pessoas que nós deveríamos ter nojo dessas pessoas e desses nomes. Jeú, assim como todos os membros do Talibã, ele era um terrorista, uma pessoa fanática, extremista, alguém fundamentalista, radical, machista, misógino, homofóbico, intolerante e completamente psicopata, Brasil. Esses homens eram tão selvagens quanto os monstros religiosos que nós temos nos dias de hoje. Pessoas completamente monstruosas. E agora, Brasil, eu me dirijo a você que é mãe, a você que é pai. Você deveria ter vergonha por ter colocado ou por colocar o nome dos seus filhos fazendo homenagem a esses sádicos, a esses homens que mataram grandes humanos e pessoas que, em nome da sua religião, em nome do seu Deus, lutaram contra os direitos da humanidade. Eu não sei como que uma mãe, eu acho que é por desconhecimento completo, coloca o nome dele de Josué, ou coloca o nome dele de Moisés, de Davi, grandes assassinos. Por que você não coloca o nome do seu filho de Hitler? Ou coloca o nome dele de Mussolini, Mao Tse-tung, ou qualquer outro sádico da história? Por que você não coloca o nome do seu filho como o nome de um grande matador que existe por aí? Por que colocar o nome dele como se fosse o nome bíblico? Você justifica isso? Você acha que tudo isso foi certo? No Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sei que você gostou, eu também gostei muito de poder produzir essa matéria para você. Em todos os meus vídeos eu deixo sempre uma reflexão poderosa na vida, para a vida e para os corações das pessoas, para a sua mente, a fim de lhe gerar consciência, maturidade e compromisso, responsabilidade com a racionalidade, para que você possa mudar as suas atitudes, para que você possa olhar para esses livros ou para esse livro, seja lá o que for, com outro olhar, com a outra visão, com a outra lente, olhar para isso com a outra lente, a lente da racionalidade. Você entender, Brasil, que aqui dentro não tem Deus algum. Tudo isso aqui é uma política humana. O que você olha aqui não tem nada de Deus em canto nenhum. São apenas pessoas machistas, pessoas sanguinárias, pessoas que pensaram apenas em si e em ninguém mais. Mas o que mais me impressiona, Brasil, na Bíblia, é que os autores dos textos, eles colocam o próprio Deus a favor desses homens maus, homens que são completamente perversos. É isso que me deixa assim, como que pode Deus estar com Jeú? Assim como nos dias de hoje, você vê aí os islâmicos que querem a sua própria teocracia, colocar o seu Deus acima de tudo, querem a derrubada da democracia. Assim existem os cristãos, que querem derrubar também a democracia e instituir a teocracia, ou o governo de Deus, ou colocar Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. E isso, Brasil, na verdade é um perigo constante. Você não pode confiar em religioso, porque isso é perigoso. Isso é uma catástrofe. Religioso, na verdade, deve ficar nas suas igrejas, deve ter os seus próprios pensamentos e os seus sentimentos, sem deixar que isso interfira na política ou que as suas crenças pessoais interfiram na nossa política e nas nossas vidas. Se você observar a Bíblia, olhar a Bíblia com outras lentes, com outros olhos, você vai ver que os escritores da Bíblia nos apresentam o próprio Deus como um Deus psicopata, um Deus manipulador, centralizador, narcisista, mau e completamente imoral. Alguém que não se responsabiliza por nenhuma de suas atitudes. E nós devemos ter cuidado com todo aquele que aceita a Bíblia como sagrada e deseja obedecê-la fielmente. Então, Brasil, é isso. Se você puder, envie este vídeo para todas as pessoas com o nome de Abraão. Você conhece alguém com o nome de Abraão? O nome de Jacó, Isaac, Moisés, Josué, Samuel, Elias, Eliseu, o nome de Jeú, alguém com o nome de Davi, Amós, Joel, Jeremias, Isaías, Miqueias, Osé, Obadias e por aí se vai, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha lhe ajudado, que tenha lhe conscientizado, quase que não saiu a palavra aqui. Forte abraço para você e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com.
O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.